Imagine um mundo onde as dinamites são usadas apenas para mineração. Ei, me desculpe, Chapinha, mas você perdeu isso? Onde as bigornas são apenas ferramentas para os ferreiros forjarem metal. Teu verme miserável, saia já daí! Desça daí, lute como um homem! Tudo bem, baixinho. Me pega aí, eu vou pular aí, meu filho. Me pega aí, pega aí. Opa. Onde ninguém acha que viu um gatinho quando realmente vê um gatinho. Eu acho que eu vi um gatinho. Eu vi um gatinho. Onde é essa imagem aqui que vem à sua cabeça quando alguém fala em papaléguas. E onde ninguém se despede dizendo, isso é tudo, pessoal. Isso é tudo, pessoal! Pois é, um mundo sem os Looney Tunes seria extremamente chato. Pare essa música! O que foi, Patolino? O que foi? Eu vou dizer o que foi. Eu estou falando e quem manda aqui. É isso que eu estou falando. Eu é que vou usar este escudo de agora em dia. Porque eu, pessoalmente, sou o único que tem talento aqui. Ok, Mac, vamos começar do início. Prestes a completar um século de existência, a série Looney Tunes, responsável por nos presentear com alguns dos personagens animados mais lendários de todos os tempos, como o Gaguinho, o Patolino e o Pernalonga, é um dos melhores exemplos de uma obra que nós podemos considerar como atemporal e muito à frente do seu tempo. Mesmo as animações, produzidas há mais de 70 ou 80 anos, conseguiam mesclar perfeitamente as sequências de piadas faladas com aquele tipo de humor mais físico, o humor pastelão. Para você ter uma ideia de como eles estavam há anos-luz em questão de construção de enredo, a quebra da quarta parede, que é um tema relativamente novo quando falamos sobre cinema ou dramaturgia tradicional, já era algo muito utilizado em vários episódios antiguíssimos dessa série. Abre essa porta! Repararam como fui educado? Não é à toa que ela tenha se tornado tanto uma referência para praticamente todas as séries que foram lançadas ali na mesma época, Oi Pica-Pau, quanto para praticamente todas as outras de comédia que vieram na sequência. Não sei não. Eu tô com a sensação de que estou sendo observado. Só pode ser. Considerado hoje o desenho animado mais influente de todos os tempos, o legado dos Looney Tunes com certeza se deve muito à construção dos seus personagens. De um coelho que vive num buraco embaixo da terra, até um extraterrestre vindo diretamente de Marte, dos grandes protagonistas que recebiam seus nomes nos títulos dos capítulos, até aqueles coadjuvantes que só apareciam em 1 ou 2 episódios. O fato é que tanto os maiores quanto os menores personagens dessa franquia conseguiram se tornar extremamente memoráveis. Bom, todos não, né? Porque memoráveis mesmo só se tornaram aqueles que a Warner Bros. Queria que a gente conhecesse. Uma coisa que pouca gente sabe é que existem alguns protagonistas de Looney Tunes que simplesmente foram limados da história dessa série. Personagens que até fizeram um sucesso considerável na época em que foram lançados, mas que por algum motivo os produtores decidiram fingir que eles nunca existiram. Esse personagem aqui é um exemplo do que eu estou falando, que acabou sendo escondido talvez por causa da sua representação meio blackface. Já esse outro, o motivo é bem óbvio, né? Uma cópia descarada do Mickey da Disney. E falando em cópias, olha aqui uma versão do Pateta que eles lançaram pouco tempo depois do Disney criar esse personagem. Pois é, tem muita coisa obscura aí no passado dos Looney Tunes que eles tentam esconder da gente. Inclusive que esse desenho nunca foi planejado para as crianças. O Tex Avery, um dos diretores mais importantes da história dessa franquia, revelou em uma entrevista que os animadores criavam as piadas para eles mesmos e nem pensavam se elas eram ou não politicamente corretas.
Ou seja, o humor com cenas violentas realmente era pesado até mesmo para as crianças daquela época, até porque o foco não eram elas, mas sim os adultos. Vai pro quinto dos infernos! E até pra gente entender melhor essa origem meio estranha dessa franquia e conhecer um pouco melhor tanto os personagens esquecidos quanto também os clássicos, nesse vídeo eu proponho que a gente faça uma viagem no tempo para desenharmos juntos a verdadeira história por trás dos Looney Tunes. Fiquem quietos, muito quietos. Eu estou caçando coelhos. Bom, pessoal, a história que a gente vai contar hoje é simplesmente fascinante. E eu creio que vocês também vão achar incrível a transformação que os curtas dos Looney Tunes tiveram desde a sua criação, lá no ano de 1930, até os dias de hoje. É tipo um daqueles casos que mereciam estar num vídeo de superação, de nunca desistir da sua marca, mesmo que esteja no flop, e saber se adaptar e se reinventar, né? E tudo isso se deve primeiramente a esse homem aqui, o Leon Schlesinger, o cara que a gente pode chamar do pai do Pernalonga, Patolino e os outros. Bom, a primeira coisa que é legal falar sobre ele é que o Leon era um primo distante dos irmãos Warner, porém um primo da parte mais pobre da família, vamos dizer assim. Assim como seus parentes, a sua vida profissional realmente sempre esteve ligada ao cinema, só que a princípio não na parte glamurosa envolvendo estúdios, artistas, Hollywood e coisas do tipo, mas sim no lado braçal. Pra você ter uma ideia, o primeiro emprego dele foi como porteiro de um cinema de Nova York. Só que o legal é que aos poucos ele começou a cada vez mais se envolver nesse meio, até chegar ao ponto de conseguir abrir o seu próprio estúdio, mas não um estúdio para produzir filmes, e sim um estúdio que fazia aqueles cartões com textos para filmes mudos. E foi aí que podemos dizer que ele começou a ter uma relação mais próxima com seus primos, já que o principal cliente da sua empresa era justamente a Warner Bros. Bom, só que investir em conteúdo para filmes mudos acabou não se tornando uma coisa muito inteligente com o passar do tempo. No final dos anos 20, os filmes passaram a contar com sons e diálogos, e o nosso Leon se viu então diante da falência. E para evitar isso, ele então olhou para os equipamentos que ele tinha e decidiu mudar o foco do seu estúdio para algo que ele poderia fazer com telas de pintura, pintores e todo aquele maquinário que ele possuía para fazer os letreiros. E a única coisa que dava para fazer com tudo aquilo eram desenhos animados. Só que daí vem um problema, ele não tinha nenhuma experiência nesse ramo, então, obviamente, ele tinha que chamar pessoas experientes para trabalhar com ele. E é aí que vão entrar dois nomes fundamentais para o início dos Looney Tunes, os amigos Hugh Harman e Rudolph Ising, que até então trabalhavam para o Disney o ajudando a fazer os desenhos do Coelho Osvaldo lá na Universal Studios. Como o Disney acabou saindo da Universal por causa de alguns problemas que ele teve com os chefões, a sua equipe acabou sendo demitida, o que acabou se tornando algo perfeito pro nosso amigo Leon, né? Pois era exatamente de nomes experientes que ele estava precisando. E quem seria mais experiente do que um ex-funcionário do Disney? E o mais legal dessa história aí é que o Harman e o Ising estavam querendo aprimorar o trabalho do seu ex-chefe. Eles estavam querendo aprimorar o trabalho do Disney. Vale lembrar que nessa época esse animador criou o primeiro desenho com som sincronizado, o desenho do Mickey Marinheiro, cujo resultado ficou tão bom que deu origem à série de curtas musicais Silly Symphonies, que traziam animações que eram meio como clipes musicais, onde os desenhos na tela se moviam conforme a trilha de fundo. E aqueles seus ex-funcionários queriam dar um passo a mais. Eles já chegaram pro Leon com a ideia de criar o primeiro desenho animado realmente com falas e diálogos, e unindo tanto a parte musical, que era algo que estava dando certo para a concorrência, com a inovação das falas e diálogos. Em 1929 ficou pronto o protótipo dos Looney Tunes, o desenho chamado Bosco, The Talking Kid, que traduzindo fica como Bosco, o garoto de tinta que fala ou algo assim. E graças à boa relação do Leon com seus primos da Warner Bros., em 1930 se iniciou então uma parceria entre essas duas empresas, surgindo assim a série Looney Tunes, cujo primeiro episódio foi justamente daquele personagem utilizado no episódio piloto, que realmente inovou ao juntar o estilo musical que o Disney estava usando no Silly Symphonies com a inovação dos diálogos. E é bom frisar que o Isso é Tudo Pessoal já foi utilizado nesse primeiro desenho, e a partir de então se tornou uma marca registrada dos desenhos do Looney Tunes.
Só que é bom a gente falar também que o estúdio do nosso amigo Leon não tinha muito dinheiro. A Warner não queria investir muito nesse projeto, e por isso a qualidade dos desenhos acabou não ficando tão boa assim quanto da concorrência. E justamente para economizar nessa parte financeira, os personagens do Looney Tunes acabaram sendo reaproveitados em diferentes episódios, o que não era algo bem visto para esse tipo de produção musical. Os curtas do Silly Symphonies do Disney, por exemplo, eram antologias onde cada episódio possuía o seu próprio universo. Não é à toa que os Looney Tunes acabaram sendo considerados como desenhos de segunda linha. Outra coisa que ajudou bastante com essa má fama inicial eram as histórias que tinham um gosto muito duvidoso. As animações do Bosco eram muito obscenas pra época, já que elas traziam os personagens em festas bebendo cerveja, olhando mulheres tomando banho e até mesmo colocando danças sensuais e brincadeiras com seios. Já os outros personagens que foram sendo criados nessa era inicial também não foram lá grande coisa, já que eles eram praticamente cópias dos desenhos do Disney. Essa raposa aqui, a Foxy, inclusive tinha o mesmo design do Mickey. Já esse porco usava as roupas praticamente idênticas do rato da concorrência, e esse cachorro humanoide era tipo uma versão alternativa do Pateta, ou seja, não tinha mesmo como os Looney Tunes durarem muito desse jeito. Enfim, mas paralelo a isso, nessa época aí a Warner Bros tinha acabado de comprar uma gravadora e estava com uma biblioteca muito grande com várias músicas na qual ela queria investir. Só que é bom falar que ainda não havia clipes, não havia televisão, então o único jeito de divulgar músicas ou era então na rádio ou dentro dos filmes. E para ajudar com essa divulgação, eles acabaram criando uma série de curta-metragens musicais, com pessoas de carne e osso mesmo, chamado Spoonie Melodies, uma espécie de protótipos dos clipes atuais que eram exibidos antes dos filmes. Porém, esses filminhos acabaram não chamando muita atenção e rapidamente foram cancelados. E os Warner, vendo que os desenhos musicais do Disney estavam indo muito bem, decidiu então encomendar uma série musical pro nosso amigo Leon, só que dessa vez recebendo mais investimentos, uma vez que queria divulgar as músicas da gravadora deles. E é aí que vai nascer em 1931 a série Merry Melodies, um nome que provavelmente você já viu muito enquanto assistiu os desenhos clássicos dos Looney Tunes. Bom, então agora o estúdio do nosso amigo Leon contava com duas séries para chamar de suas. A mais pobrinha, que era a Looney Tunes, que trazia como carro-chefe os desenhos do Bosco, e a mais bem produzida, que era Merry Melodies, que realmente deu certo, ao ponto de até mesmo concorrer ao Oscar de melhor curta-metragem lá em um dos seus primeiros desenhos. Porém, entretanto, todavia, o dinheiro, ou melhor dizendo, a falta dele, era algo que afetava muito a produção dos desenhos animados. E os animadores que o Leon contratou, no caso o Harman e o Ising, acabaram recebendo uma proposta melhor da MGM, e eles acabaram saindo do estúdio do Leon em 1934 e levando o Bosco junto com eles. Então, o Harman e Ising, nesse caso, foram muito inteligentes. Eles viram o que aconteceu com o Disney anos antes, que acabou perdendo o Coelho Osvaldo quando saiu da Universal, e para evitar que acontecesse o mesmo com eles, eles registraram Bosco no nome deles. E para piorar ainda mais a situação do nosso amigo Leon, os dois levaram também a equipe de animadores e até mesmo as tintas que eles usavam para pintar os desenhos. E é óbvio que o Leon ficou desesperado, ao ponto dele pegar todas as economias que ele tinha para tentar tirar alguns profissionais dos estúdios do Disney, o que acabou se tornando uma grande agada que ele fez. Pois os caras que vieram criaram isso aqui, o Buddy, que convenhamos, não tinha nada a ver com o estilo de desenhos animados feitos naquela época. E esse teria sido o fim dos Looney Tunes se um dos caras que trabalhavam lá com Harman e Ising não tivesse decidido voltar pro estúdios do Leon. E foi esse cara aqui, o Friz Freleng, que anos depois iria ser um dos responsáveis pela criação da Pantera Cor-de-Rosa, que acabou salvando não só essa franquia, como também a Merry Melodies. Foi graças à sua influência que em 1934 saíram os primeiros desenhos animados coloridos desse estúdio. A princípio, só os da série Merry Melodies, que foram esse aqui, que trazia uma cidade de insetos, e esse outro mostrando uma garotinha fugindo de um monstro numa cidade de brinquedos. Porém, os Looney Tunes continuavam sendo vistos como os desenhos de segunda linha. Pra você ter uma ideia, eles continuariam por mais uns 10 anos ainda meio que de escanteio em preto e branco. E falando nessa série, o Friz até que tentou salvá-la como ele pôde. Foi graças a ele que surgiram tantos novos personagens que acabaram se mantendo com o tempo, como o Gaguinho, que surgiu no desenho de 1935, quanto outros que acabaram desaparecendo, como o Gato Beans, os cachorrinhos Han e X,
essa gatinha aqui, a Kit Kat, e esse bode, o Gabigote, que hoje infelizmente a gente tem poucos registros aí pra dizer que existiram. Porém, é bom a gente frisar que essas animações ainda não eram muito boas. O que só iria mudar com a chegada de um novo nome ao estúdio, que aí sim, revolucionou o jeito deles fazerem desenhos. Recém-saído dos estúdios do Walter Lantz, o criador do Pica-Pau, em 1935 o Leon conseguiu contratar o Tex Avery, o diretor que era um gênio nesse campo da animação e que não só começou a influenciar nas produções que vieram a seguir, como também passou a treinar os animadores que já estavam lá, para que os resultados ficassem ainda melhores. Foi graças a ele que o pessoal do estúdio começou a ter mais autonomia sobre o que era criado, gerando uma verdadeira onda de criatividade, o que só poderia gerar ótimos resultados, né? E o desenho que foi um divisor de águas do antigo Looney Tunes para sua nova era foi justamente o que introduziu o Patolino. O capítulo Gaguinho e a Caça ao Pato ditou um novo ritmo para os desenhos animados. Ele era muito mais dinâmico, engraçado e sem noção do que tudo que existia até então, e foi ele o responsável em fazer os Looney Tunes deixarem de ser animações de segunda linha para serem desenhos realmente bons. E na sequência dele vieram os personagens Egghead, que posteriormente se tornou o Elmer Fudd, também conhecido como Ortolino, o Pernalonga, que surgiu como esse coelho mais comum aqui, depois mudou para essa versão até chegar no que conhecemos hoje. Alguém me chamou? O que é que há, velhinho? E vários outros personagens super criativos, criado muito devido à liberdade que os animadores tinham para criar desenhos nessa época em que entrou o Tex Avery. Já quanto aos Merry Melodies, então, devido à liberdade que os animadores tinham para desenvolver os Looney Tunes, essa outra série acabou se tornando muito mal vista pelo pessoal do estúdio. Lembrando que esses desenhos eram utilizados para divulgar músicas da biblioteca da Warner. Sendo assim, os roteiristas odiavam criar histórias que tivessem que necessariamente incluir trechos de uma certa música. Pra você ter uma ideia do ódio que eles estavam, nesse episódio aqui, do nada eles colocaram uma propaganda no meio de uma cena musical pra insinuar que a música não fazia parte da história, e era apenas uma propaganda do desenho. Você precisa de dinheiro? Pegue por conta de sua arma, esteja paga ou não. Ligue para Gladstone 4131 e um representante irá procurá-lo em sua casa ou no escritório. E essa tretinha aí durou até 1939, quando finalmente a Warner tirou a obrigação de colocar trechos musicais. E aí sim, o pessoal do estúdio do Leon pôde ter mais liberdade para criar os Merry Melodies, incluindo neles até mesmo personagens dos Looney Tunes. E a diferença entre essas duas franquias ainda durou até 1943, o ano em que os Looney Tunes finalmente ganharam episódios coloridos. E a partir de então, apesar de manterem nomes diferentes, essas duas séries se tornaram uma coisa só. Não havia mais diferença entre Looney Tunes e Merry Melodies, apesar das duas ainda manterem os seus nomes. E aí chegamos no ano de 1944, o ano em que nosso amigo Leon decidiu se aposentar, e para isso ele vendeu seu estúdio e todas as suas animações para a Warner Bros, surgindo então a Warner Bros Cartoon, que veio com um investimento forte para os desenhos do Looney Tunes. Foi aí que entraram nomes como o do Chuck Jones, o criador do Coiote Papaléguas, Pepe Le Pew e Marvin o Marciano, um cara especialista em desenhos animados de perseguição. Um outro nome importante é o do Robert McKayson, criador do Frangolino, Ligeirinho e o Demônio da Tasmânia. O Bob Clampett é um outro nome muito importante para a história da franquia, uma vez que ele criou o Piu Piu, mesmo que na sua versão original ele fosse rosa e não amarelo. E obviamente também tínhamos o já citado Friz Freleng, que continuava firme e forte na equipe. Aliás, além do Gaguinho, ele também foi responsável pelo design clássico do Piu Piu e a criação do Fragiola e Eufrazino. E claro, também já citado Tex Avery, o criador do Patolino, Pernalonga e tecnicamente dos Looney Tunes, como nós conhecemos hoje. E durante o restante dos anos 40 e o comecinho dos 50, tudo se encaminhou muito bem, até que tudo começou a desandar nos anos seguintes, o que obrigou a Warner a encerrar a produção das novas animações no ano de 1963.
Então, nessa época, os desenhos animados já não eram mais tão lucrativos como antigamente. O cinema estava em declínio, a televisão não rendia muito dinheiro porque não havia venda de ingressos. Então, para Warner compensava muito mais vender todos aqueles desenhos que eles já tinham para emissoras de TV do que fazer novas animações. Aliás, foi na década de 60 que estreou na TV americana o Show do Pernalonga, que durou incríveis 40 anos no ar, sempre reprisando aquelas animações clássicas feitas até o começo dos anos 60 para o cinema. O que nossa rede precisa é de alguém que entenda mesmo de televisão. Você conhece o ramo? Chame uma estrela, um nome famoso que dê ao público o que ele realmente quer. Quer dizer o coelho Pernalonga? Por que não? Pode começar a falar, é a sua vez. Eu sou da 2QTV. Estamos querendo o senhor para presidente. Estão querendo que o papaizinho seja o presidente da sua rede? Puxa, quanta honra! Ai, meu Deus do céu, hein? Porém, isso não significou que a Warner não tenha tentado levar os Looney Tunes para a era das animações baratas para TV. Eles até que tentaram bastante. A partir de 1964, foram encomendadas novas animações do Looney Tunes e Merry Melodies para estúdios menores, surgindo assim aqueles episódios sem noção onde o Patolino persegue o Ligeirinho e aqueles capítulos do Papaléguas mais estranhos. Até que em 1967, a Warner tentou reabrir o seu estúdio de animação, mas dessa vez para fazer desenhos mais baratos, no estilo do da Hanna-Barbera, surgindo assim alguns personagens esquecidos dos Looney Tunes, como o Gato Legal e o Merlin, o Rato Mágico. Vamos lá! Isso machuca! Ei, Merlin, olhe! O que aconteceu? O serrote errado! O que não deu muito certo, né? Não é à toa que a franquia só voltou ativa lá nos anos 90, após o sucesso do filme Uma Cilada para Roger Rabbit, que trouxe de volta o interesse do público por esses desenhos animados mais antigos, surgindo primeiramente uma versão moderna dos personagens, os Tiny Toons, e posteriormente os próprios Looney Tunes com os filmes Space Jam e Looney Tunes de Volta à Ação. E também houveram as séries derivadas, né? Como Tasmania, Os Mistérios de Pippi e Frajola, Baby Looney Tunes, Duck Dodgers e Lunáticos Unleashed, que traziam alguns personagens clássicos reimaginados em suas próprias séries. Sem falar em outras animações derivadas, como Animaniacs e Histeria, que podemos dizer que são um puxadinho do Looney Tunes, mesmo que não trouxessem nenhum personagem clássico. Já quanto à série clássica, bom, em 2011 nós tivemos o Show dos Looney Tunes, que era meio como uma sitcom, mostrando os personagens morando em casas. Nome? Pernalonga. Crime? Alguns dizem que meu crime é ser bonitão. Em 2015 tivemos o novo Looney Tunes, que trazia um estilo de animação mais simples e moderno. Ei, o que você tá querendo me acertando com uma pedra, rapaz? Ah, me desculpe, seu pato. Eu só preciso que você seja o último ingrediente do meu guisado. Por que você não disse isso antes? Eu adoraria ser o último ingrediente do seu opa. E mais recentemente, pela HBO Max, tivemos tanto a sequência do Space Jam, quanto o Looney Tunes Cartoons, que tentaram se manter mais fiéis ao estilo original. Dadinho, você não desiste nunca, não, doido! Sem falar nos filmes, especiais e várias outras coisas que tiveram ao longo desses quase 100 anos, né? Isso não tem nem como a gente listar aqui. Sai daí, idiota, e deixa cair aquele que sabe. Oh, perdão, senhor Coyote, eu não pretendi impedir o curso do progresso, não! E é isso, pessoal. Acho que deu pra gente dar uma geral na história dos Looney Tunes. Uma série que com certeza ainda vai ganhar muita coisa pela frente. Mas e quanto a vocês? Conheciam os principais personagens dessa franquia? E qual deles é o seu preferido? Eu